Queridos e amados irmãos, professores e alunos, eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, eu, pastor Paulo Ricardo, estou aqui passando para mais uma grande aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse primeiro trimestre de 2024, um tema muito importante e relevante para as nossas vidas. Família é um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. O grande amigo e comentarista desta revista é o pastor Valdir Alves, que acumula inúmeras condecorações em sua vida, é bacharel em teologia, também administração, fez pós-graduação em economia. Olha, pastor Valdir Alves, além de ser um grande ministro de Deus, é um especialista na área de casais e família. Temos a revista à inteira disposição de todos os nossos irmãos e irmãs que desejam adquirir pelo canal da Editora Betel. Faça agora contato através dos nossos canais de vendas e garanta a sua, mas também, se for possível, consulte os livros de apoio. Busque as informações adicionais e sempre surpreenda os seus alunos. Sinta-se à vontade para poder usar textos, figuras, livros, animações, vídeos ou recursos que forem da melhor aplicação para o seu chamado, ensinar. E se você quer aprender, também busque a dedicação, seja fiel aos textos bíblicos, cumpra com excelência o objetivo proposto e não se esqueça de pedir ao Espírito Santo que faça a diferença na sua aula. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que vai ser ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que usam a nossa querida e amada revista Betel Dominical. Será ministrada no dia 11 de fevereiro, neste próximo domingo, e nós estaremos estudando a lição de número 6, que nos fala sobre desafios de ser família nos dias atuais. Um tema muito complexo de ser dito frente a todas as situações que nós estamos enfrentando, política e socialmente, mas aqui vamos abordar segundo os princípios bíblicos, exaltando a Deus, a fé e aquilo que Deus tem como princípio para uma boa e família sadia. O texto áureo que usaremos como referência nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Na verdade aplicada, temos como ênfase a todos os nossos amados leitores e professores a seguinte expressão: família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com a sua palavra e os princípios estabelecidos. Nesta lição, mostraremos 3 objetivos. Primeiro, os desafios da família na sociedade. Segundo, vamos diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar e vamos explicar minuciosamente como lidar com esses problemas familiares. Eu peço que, se você tiver uma Bíblia em casa, a minha do culto, você possa usá-la como referência. Os textos que foram escolhidos pelo nosso autor ou o comentarista dessa lição foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. Também foi utilizado a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, e aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 8. Antes de iniciarmos, vamos orar, suplicando a Deus, e o motivo da oração composto aqui em nossa lição está pautado pelo seguinte tema e assunto: orar para que os dardos inflamados do maligno
contra a família caiam por terra. Onde você estiver, feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos e juntos vamos falar com Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, muitas graças lhe dou pela oportunidade que o Senhor nos dá de comunicar com centenas de pessoas, milhares, Senhor. Quantas milhares de vidas, Senhor, segue-nos e também absorvem deste canal. Eu quero agradecer, Senhor, porque este é um veículo que edifica, Senhor, a tua igreja. Portanto, eu quero suplicar agora que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar, a cada um dos teus filhos, distribuídos por toda a face desta terra, seja o mais favorecido ou o menos favorecido, do rico ao pobre, aonde existir um problema e uma crise, Senhor, dentro de lares e relacionamentos, que a tua mão poderosa, que suprime as mãos dos homens, possam realizar o milagre que tanto precisam. Suplicamos desta forma e pedimos encarecidamente a Ti, meu Pai, em o nome de Jesus. E se você pode, diga comigo amém. Graças a Deus. Nesta lição, nós temos o objetivo de mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, conforme a palavra de Deus. Os dias de hoje têm sido dias trabalhosos e não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família com todo o amor, com todo o temor, com toda a dedicação e com toda a graça de Deus. Vamos nesse instante, então, aos comentários, e eu quero aqui chamar os nossos nobres companheiros, pastor William, que está aqui do meu lado esquerdo, e pastor Marcos Santana, do meu lado direito. Deus abençoe. Vamos começar com o pastor Marcos Santana, trazendo-nos hoje o primeiro tópico que nos diz sobre os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade, pastor Marcos. As rápidas mudanças sociais e os costumes, os hábitos que têm surgido, as novas leis, tem sido muito difícil. Tento tentado a qualquer custo mudar a família tradicional e o andamento disso e o desenvolvimento das comunicações, os avanços tecnológicos fazem ter uma sensação de um progresso, mas na verdade tem sido um regresso e um lixo venenoso para toda a nossa sociedade que tem adentrado a lares e tem também formado de forma imoral e antiética os princípios de uma família norteada pela Bíblia Sagrada. Mas eu quero saber do senhor quais são as posturas estabelecidas de acordo com os desafios da família na sociedade. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Eu destaco da verdade aplicada as marcas da família cristã. Nós encontramos, na verdade aplicada, ela professa a fé bíblica cristocêntrica e, justamente por professar esta fé, procura viver de acordo com os princípios bíblicos. O texto áureo, ele retrata bem o viver de uma família cristã. Eu quero pontuar esses termos do texto áureo. É uma família que procura viver não como vivem as pessoas que não professam a fé bíblica cristocêntrica, porque possuem um outro modo de pensar sobre todos ou vários aspectos da vida, como casamento, educação de filhos, divórcio, sexualidade, evidentemente,
irmãos, que é um verdadeiro desafio vivermos no presente século como uma família que professa a fé bíblica cristocêntrica. Mas isso não deve causar-nos surpresa, porque nós vamos ver que a palavra de Deus já nos alerta quanto a estes dias que vivenciamos. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo, ele utiliza o termo que caracterizam os últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, lá ele usa o termo últimos dias, que serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, quando estará ocorrendo um verdadeiro colapso nos padrões morais, tempos penosos e perigosos para os servos de Deus. Quero também sugerir que os irmãos verifiquem que nessas duas referências nós encontramos o contexto familiar, sendo também impactado pelas características desses últimos tempos. Mateus, capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus, ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria esfriando. Essa lição é uma excelente oportunidade, é uma excelente contribuição para estarmos analisando e refletindo principalmente esses 4 aspectos em relação à família cristã. Primeiro, identificar os muitos desafios. Segundo, consciência quanto aos perigos que nós corremos. Terceiro, atitudes que devemos ter como família cristã no enfrentamento desses desafios. E quarto, a consciência da possibilidade de vitória. Esta consciência da possibilidade de vitória está baseada na palavra de Deus. Pela ação do Espírito Santo, é possível vencer. Tópico 1. Os desafios da família na sociedade. Irmãos, há uma nítida campanha para desconstruir valores cristãos, família tradicional e para promover uma verdadeira revolução social. Diante disso, eu destaco o texto introdutório desse tópico, estes 3 aspectos que nós encontramos lá. Acelerada mudanças sociais, costumes e hábitos, leis contrárias aos valores cristãos e acelerado desenvolvimento do uso, desenvolvimento e acelerado uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Lembrando que este terceiro aspecto, nós vamos expandir este assunto na próxima lição. Evidentemente que são inúmeras as questões que envolvem esta lição. Não é possível, claro, nós estarmos expandindo, se aprofundando e falando sobre todas elas. Então, a nível de contribuição, vamos enfatizar nesse tópico aspectos que têm a ver com o enfrentamento desses desafios mencionados nos subtópicos. Então, nós vamos ver a educação e ambiente dentro do lar, a relevância da parceria com a igreja e as escrituras sagradas. 1.1, eu enfatizo a relevância da educação e o ambiente dentro do lar, para estarmos enfrentando a mudança cultural
na pós-modernidade. É crucial um reforço na educação, de acordo com os valores bíblicos e também tendo exemplos e referenciais dentro do lar. Nós precisamos reforçar esses dois aspectos que eu entendo ser crucial no enfrentamento dessa mudança cultural. Do livro O Cristão na Cultura de Hoje, da CPAD, eu compartilho com os irmãos esse texto. Como podemos redimir uma cultura? Como podemos reagir à oportunidade que está diante de nós? A resposta é simples: de dentro para fora. Do individual à família e à comunidade. E depois, exteriormente, em círculos cada vez mais amplos. Começa no individual, dentro de casa, principalmente os pais e responsáveis. E a partir daí, nós alcançamos as crianças. Um pastor, uma certa vez, ministrando numa reunião da Convenção do Estado do Rio de Janeiro sobre o trabalho missionário com crianças, ele afirmou: crianças é o maior campo missionário da igreja. Nossa geração tem que pensar na próxima geração. E aí ele citou a janela 4x14, que se refere à idade de uma pessoa, de 4 anos aos 14 anos. E ele trouxe para nós uma estatística. Num grupo de 100 pessoas, 85% se converte na idade entre 4 e 14 anos. 10% entre 15 e 30 anos e apenas 5% de 31 a 50 anos. Não podemos nos omitir em nossos dias, diante das investidas contra as nossas crianças. Investir nelas para impactar e até mesmo construir novas culturas. Subtópico 1.2, a relevância da parceria com a igreja. Então, o que nós vimos no subtópico 1.1, na verdade, nos conduz a essa necessidade de estarmos aproveitando, cada família cristã, a parceria com a igreja. As famílias precisam buscar o auxílio da parceria com a igreja. As igrejas locais também precisam se esforçar e priorizar para oferecer uma educação cristã, bíblica, com qualidade, procurando alcançar todas as faixas etárias. A editora Betel, com certeza, ela oferece um excelente auxílio, com diferentes revistas, conforme as faixas etárias. Hoje, as igrejas evangélicas, esse tópico ele nos remete à interferência do poder público. As igrejas evangélicas hoje estão muito mais conscientes sobre a importância de terem representantes nas casas legislativas. Notem que eu usei aqui a expressão mais conscientes, porque no passado, e aqui eu quero fazer menção ao pastor Paulo Leivas Macalão, o fundador do Ministério de Madureira, ele já tinha esse discernimento sobre a importância da igreja estar atenta aos valores da sociedade contrários, às leis contrárias e à história. Quando nós recorremos aos registros históricos, nós vamos perceber isso, sobre o pastor Paulo estar conectado com o seu tempo, também nas questões políticas. Irmãos, quando o assunto é legislação, também me veio à mente 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aqui eu compartilho, para encerrar esse subtópico, mais um texto do livro anteriormente citado. É assim que o cristianismo deve funcionar na sociedade. Não apenas como uma fé particular, mas como uma força criativa na cultura. A vida de fé interior deve modular as nossas ações no mundo. E por último, 1.3, as Escrituras Sagradas. Nós podemos enfatizar aqui nesse subtópico a relevância de aplicarmos os princípios bíblicos na vivência familiar. Não basta nós estarmos verbalizando que professamos a fé bíblica cristocêntrica. Não basta estarmos frequentando a igreja e levando nossos filhos à escola bíblica dominical. Isso é apenas um aspecto desse processo. Nós precisamos, no dia a dia da vivência familiar, estarmos atentos aos princípios bíblicos a serem aplicados. Um texto que me veio à mente quando estava preparando esse esboço é Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Nós vemos ali que Josué tem promessa, Josué tem a garantia da presença e do auxílio do Senhor. Mas nós encontramos também nesse texto que ele deveria, e aí aponta para atitudes. O foco agora são as responsabilidades de Josué. Ele deveria se esforçar, ser corajoso e ter muito cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos. Isto é perfeitamente aplicável ao ambiente familiar. Que o Espírito Santo continue nos dirigindo, nos capacitando, nos esclarecendo e o Senhor continue enviando socorro para as famílias. É possível vencer em Cristo Jesus. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por falar com tamanha propriedade. Te agradeço, amigo, por essa capacidade tão boa de direcionar a todos. E o senhor ensinou que, em meio em que vivemos, tem sido avassalador de grandes mudanças e influência sobre as famílias cristãs. Nós vamos orar sempre para que Deus possa guardar a cada lar. Para o segundo tópico desta lição, problemas que surgem dentro do lar, convido o pastor William Barros, psicólogo, também um dos comentaristas dessa lição, que nos ajuda a comentar as lições aqui na aula completa. Seja bem-vindo e fique à vontade também. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a cada um de vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais esta aula Betel. Nós já aprendemos coisas muito importantes aqui no tópico primeiro com o pastor Marcos Santana, falando sobre os desafios da família na sociedade. Nós vimos aqui, de uma forma contextualizada, coisas muito importantes e sérias a serem observadas com relação ao dia a dia. Agora, no nosso tópico 2, nós vamos seguir na mesma linha e vamos falar sobre os problemas que surgem dentro do lar. Se no tópico 1 nós vimos os inimigos e os desafios externos, no tópico 2 nós vamos ver os inimigos internos, desafios que acontecem invisivelmente para quem está de fora, são os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos problemas e desafios dentro de casa. Uma coisa que cada pessoa precisa ter em vista quando estuda essa lição no tópico 2 é que uma coisa tem que ser frisada aqui. Não existe família perfeita. Mas, ao mesmo tempo, você precisa acreditar que, embora a sua família não seja perfeita, sua família precisa estar debaixo da bênção de Deus. Ou seja, não existe uma família perfeita. A minha família não é perfeita, mas a minha família é abençoada. Eu tenho uma família abençoada por Deus. Os princípios da palavra de Deus devem reger dentro da nossa família, na intimidade, nas nossas práticas e hábitos, de tal forma que nós possamos olhar um para os outros e dizer, temos uma família abençoada. Então, embora a minha família não seja perfeita, a minha família é abençoada por Deus.
Quando a gente olha para o nosso tópico 2.1, ele vai começar a trazer para nós aqui, o nosso autor, o pastor Valdir, a primeira coisa que nós precisamos observar nesses desafios internos. Ele fala sobre a falta de disciplina familiar, um grave e grande problema, a falta de disciplina no lar. Irmãos, os filhos, a palavra de Deus ensina, devem estar em sujeição aos pais. O homem é o cabeça do lar. Uma família em disciplina deve começar justamente pelo exemplo maior, que é o homem. Não cabe aos filhos apenas obedecer e aos pais apenas mandar. Os pais devem ser o exemplo daquilo que eles exigem para os filhos. Os pais devem fazer primeiro aquilo que eles querem que seus filhos reproduzam em seus próprios comportamentos. A família, sim, estabelece um padrão de disciplina familiar. O pai não ora, o pai manda os filhos para a igreja e fica vendo futebol. A família, os pais brigam, mas exigem que os filhos entre irmãos se respeitem. Enfim, tudo errado. Uma outra coisa, irmãos, eu tenho falado com muitos pais que ainda sofrem com outro problema. Qual o problema? Os pais trabalham fora, a mãe, por exemplo, trabalha fora. Quando chega em casa cansada do trabalho o dia todo, ainda vai ter que arrumar a casa, porque o filho ou a filha passou o dia todo no celular ou em joguinho e não fez nada, não arrumou a casa, não cuidou de nada, e ainda deixou tudo bagunçado para os pais depois chegarem e resolverem a bagunça. Ou seja, irmão, uma família que falta estrutura e disciplina. Irmãos, não é porque sua filha faz faculdade, não é porque seu filho estuda, que ele está isento de responsabilidade dentro de casa. Não é porque os pais pagam as contas que eles podem simplesmente mandar os filhos fazer tudo e não fazerem ou contribuírem com nada nas tarefas do dia a dia. Irmão, esse equilíbrio familiar é o que vai justamente manter essa disciplina. Vejam que a Bíblia vai mostrar em Atos dos Apóstolos que tudo que Jesus ensinava, primeiro ele fazia. É isso que aparece em Atos 1. Vai ser traçado o que Jesus fazia e ensinava. Nós precisamos fazer para depois ensinar. Precisamos praticar para depois dizer aos outros como fazer. Precisamos criar uma disciplina dentro de casa em que as pessoas se respeitem. Em que um não abuse da boa vontade do outro. Respeite o gosto do outro, respeite o espaço do outro, respeite a vontade do outro, respeite o talento do outro, respeite a privacidade do outro. Nós precisamos, irmãos, criar dentro de casa uma estrutura onde haja disciplina, aonde os filhos respeitem os pais e aonde os pais respeitem os filhos. Irmãos, a minha filha mais velha está com 20 anos. Eu nunca, nem na infância dela, chamei a atenção dela publicamente na frente de coleguinhas dela, jamais fez isso. Quando tinha alguma coisa, eu chamava no particular para conversar, para nunca expor ela, mesmo criança, perto dos colegas. O que é isso? Irmãos, eu ensinei ela a respeitar. Eu ensinei ela. Mas quando estávamos juntos no privado, eu conversava, eu puxava a orelha, e eu falava forte, eu falava duro, conforme a necessidade do momento, mas jamais humilhei ou expus publicamente. Então são coisas, irmãos, que a gente precisa estabelecer na nossa família. O nosso tópico 2.2 vai mostrar um outro reflexo desse desafio, que é a questão do choque de gerações entre pais e filhos. É um outro grande desafio que nós temos. Vocês sabem, irmãos, uma geração anterior dos pais e avós dificilmente vai se adaptar a algumas coisas. Eu lembro que meus avós, enquanto vivos, eles viam, por exemplo, quando uma pessoa mais moderna, mais jovem, cantava certas músicas, achava aquilo um escândalo. Mas a mente deles era de uma outra época. Eles jamais aceitariam aquilo. Há um choque de cultura, há um choque de realidade ali. É preciso que dentro da nossa casa a gente saiba lidar com essas diferenças, sabe? Por exemplo, a juventude agora vai ouvir músicas que, por exemplo, na minha adolescência eu não ouvia. Eu vou ver minha filha, por exemplo, dançando no culto. Quando eu era adolescente na igreja, no Ministério de Madureira, eu sou do Ministério de Madureira desde criança.
Eu cresci aqui nos corredores de Madureira. Eu fui criado aqui pertinho de Madureira, em Oswaldo Cruz, com o saudoso pastor Paulo dos Santos. Irmão, aonde que a gente, por exemplo, num retiro de carnaval, tomaria banho de bermuda, sem camisa? Nunca aconteceria. E eu lembro que eu era garoto, entrava na piscina de calça e camisa, em muitos momentos. Então, irmão, são épocas diferentes, são choques de realidade. E a gente precisa poder ajustar isso dentro da nossa casa. Porém, tem um outro aspecto que a gente precisa entender aqui. Muitas pessoas se enganam, por outro lado, em achar que porque os filhos hoje têm mais acesso à informação, que eles são maduros. E as pessoas se enganam, porque formação, ou informação, melhor dizendo, não é sinônimo de maturidade. Maturidade vem de uma outra palavra parecida, vem de formação. Formação vai levar à maturidade, informação não. Uma pessoa pode ter muita informação, pode ter muito conhecimento pedagógico ou acadêmico e mesmo assim está indo para o inferno, mesmo assim está longe de Deus. Cuidado, seu filho pode ter muito esclarecimento sobre várias áreas e assuntos, mas isso não significa que seus filhos sejam maduros. Não significa que nós estejamos vivendo com maturidade. E eu quero, em cima disso, advertir, inclusive, para um perigo. Qual o perigo? Não. Essa geração mais nova não é igual a minha, não gosta de orar. É mais música, é mais cantar. Irmão, orar não tem nada a ver com geração. Orar, ler a Bíblia, ter tempo para Deus, adoração, santidade, não é questão de moda ou questão de geração. É padrão e princípio que precisa ser passado de geração em geração pela palavra de Deus mediante os pais. O problema de muitas pessoas é que eles perderam a autoridade em casa e agora querem que o pastor da igreja resolva o problema. É necessário restabelecer o altar da oração dentro de casa. Princípios e valores serem estabelecidos dentro da família. Que nossos filhos comecem a orar, assim como nós devemos orar. Que nossa família dentro de casa, embora haja diferenças culturais, que a gente possa coexistir em unidade a partir daquilo que nos une. Nós estamos unidos aonde? Mesmo propósito. Qual é o propósito? Um ajudar o outro. A família é um time. A família é um time. Os filhos, com paciência, porque nem sempre os pais vão aceitar ou entender certas coisas. Tem coisas que você também precisa entender, não está na época, não está na fase, vai chegar o momento. É uma balança que vai balançando para lá e para cá, e é justamente na direção do homem e da mulher de Deus, do casal que lidera a família, que vai justamente haver esse equilíbrio nesse choque de gerações e de culturas. Então, irmãos, nós precisamos de verdade disso. E por último, o nosso tópico 2.3 vai falar sobre a má gestão financeira da família. E você há de concordar, irmão, que esse é um grave problema e que açoita muitos de nós. Justamente por problemas financeiros, muitas famílias entraram em crise nos relacionamentos, a ponto de brigas intermináveis. Eu já lidei com casos, como psicólogo, por exemplo, de casamentos que acabaram. O marido não tinha qualquer controle financeiro, fez dívidas no nome da esposa, e aí fez, como diz lá fora, entre aspas, sujou o nome da esposa. O nome dela foi parar no Serasa, no SPC, não pagava a dívida, enrolou o nome da esposa. Por fim, chegou até a sujar o nome dos filhos. Pegou coisas e comprou no nome dos filhos. Irmãos, uma bola de neve. Um abismo chama outro abismo. E aqui vai um conselho. Infelizmente, a maioria de nós nunca recebeu educação financeira. A maioria de nós nunca recebeu uma formação nessa área. Essa é uma necessidade que deveria ser implementada a nível acadêmico. Na verdade, as crianças e adolescentes do colégio deveriam aprender sobre educação financeira. Mas vejam com a Bíblia. A educação financeira começa onde? No dízimo. Quando uma pessoa é dizimista fiel, a pessoa começa a entender o seguinte: eu dependo de Deus, eu confio em Deus, é Deus que me mantém. Eu glorifico a Deus com o meu dinheiro. O dízimo é uma oportunidade de glorificar a Deus. Ele é o Senhor sobre a minha vida. E quando a gente começa a entender isso, você começa a entender o seguinte: o jejum
ele deixa claro quem está no comando, a carne ou o espírito. O dízimo deixa claro quem está no comando do teu dinheiro, Deus ou Mamon. Então, comece sendo dizimista. Comece pagando o que deve. Quem está devendo não pode sair comprando. Quem deve tem que pagar o que deve em vez de fazer novas contas. Sabe? Você melhora a sua vida pelo que você guarda, não pelo que você gasta ou adquire. Então você precisa começar a mudar essa realidade da sua família. Ensinar seus filhos a serem dizimistas, ensinar seus filhos a serem liberais, começar a acreditar na bênção, no socorro divino que advém a todo aquele que crê. E eu tenho uma palavra em cima disso para cada pessoa que está assistindo essa aula agora. É possível que muitas pessoas que assistem essa aula agora estejam passando por momentos difíceis financeiros. E Deus colocou você para assistir essa aula. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Decida hoje ser fiel a Deus com as suas finanças. Decida hoje confiar integralmente em Deus e aprender com os erros que você cometeu com relação a dinheiro. E a partir de hoje, ter uma vida diferente. E eu libero uma palavra sobre a tua vida. A partir do arrependimento e da mudança. Em nome de Jesus, Deus visitará casas, famílias que assistem essa aula, que precisam do socorro divino, que precisam de respostas sobrenaturais financeiras, que precisam realmente da intervenção de Deus. A mão de Deus se move na tua direção e você vai ver o que vai acontecer. O que está retido será liberado. O que é teu não ficará na mão de Satanás. E o que está prestes a ser liberado chegará em tempo rápido. E o nome do Senhor será glorificado. Recebe essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado por ter nos ensinado. Deus te abençoe. Nós estamos tratando, e aqui o Senhor ensinou que o meio em que vivemos tem sido avassalador, de grandes mudanças e influência sobre as famílias cristãs. Agora eu vou comentar o tema de número 3, o tópico 3, que nos fala sobre a consciência do casal diante dos desafios. Ante a cultura anticristã, vinha só da sociedade, dos meios de comunicações, agora ela alcança o seio da igreja, tanto com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e à abolição conservadora. Para falarmos sobre isso de forma mais veemente, o 3.1 nos falará sobre o divórcio por incompatibilidade de gêneros. Veja que coisa interessante. Eu, certa feita, fui celebrar um matrimônio na cidade de São Paulo. Entrei para celebrar dentro do estabelecimento. Era uma cerimônia civil e religiosa dentro do próprio estabelecimento cartorário. E cheguei lá e eu vi uma fila. Na verdade, não havia ninguém ali, mas aonde eu estava tinha fila, mas uma placa que dizia divórcio. Eu fiz uma pergunta à pessoa que trabalhava ali sobre o volume de pessoas que divorciavam. Ele disse: pastor, por incrível que pareça, é quase uma conta, casa 10 e divorcia quase que 5 divórcios que surgem aqui. Eu fiquei pasmo, isso tem muitos anos. E olhando então a estrutura das famílias atuais que enfrentam esses desafios, eu fico aqui pensando, as diferenças que as pessoas possuem hoje têm sido um dos elementos para a maior ruptura conjugal. Não podemos nos esquecer do mandamento de Deus sobre a família, sobre os deveres conjugais e sobre o estabelecimento de crescermos juntos. E nem só isso. O nosso Senhor estabeleceu que quem Deus uniu não separe o homem. Este texto fala-nos com fortaleza a possibilidade de não nos dividirmos por nada. Casais estão enfrentando dificuldades por ausência de posições,
por simplesmente não quererem compreender a realidade um do outro, acharem que o jeito mais fácil de estancar a sangria seja cada um indo para o seu lado. Estamos com uma crise vivenciada pela sociedade de enfrentamento dos problemas, do diálogo cada vez mais forte, os gênios impetuosos, pessoas que estão lutando para fazer a sua verdade valer a pena, enquanto, às vezes, lutando pela verdade, nós perdemos tanto. Não estou dizendo que a verdade não é essencial, mas há muitas possibilidades dentro da verdade de manifestá-la de forma mais dócil, de forma mais carinhosa e conciliadora. Essas incompatibilidades de gênios têm levado muitos casais a jogarem vidas pro ar. E pasmem vocês, não é só casais novos, não. Existem casais já com uma longa trajetória que carregam marcas que parecem ausentes de um amadurecimento. Essas pessoas são preocupantes, porque é nas diferenças que existem as completudes. E se nós observarmos, todos nós possuímos os nossos valores e as nossas diferenças. O 3.2 vamos abordar algo importante, algo que é voltado aos ataques que vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Nós estamos sob ataques como uma guerra. A sociedade está organizada, maquinando às vezes o mal, a sociedade má, com ataques congressistas, leis que são esdrúxulas, ataques da justiça. Em Isaías havia uma declaração sobre isso, se não me falha a memória, em Isaías 64:6, havia ataques dos inimigos acerca do povo de Deus contra as famílias. O apóstolo Pedro vai relatar na sua primeira Epístola Universal, relatando sobre a importância, no capítulo 5, verso de número 8, de nós preservarmos e não mantermos brechas para que os inimigos da nossa alma não tirem proveito. Estamos sob ataque nos meios midiáticos, nas redes sociais, e um dos objetivos de Satanás e todos os seus grupos atuantes, os seus pares atuantes, tem sido contra principalmente as crianças nos nossos dias. E o 3.3 abordaremos meios para contornar os problemas conjugais. Não adianta dizermos que não temos problema. Toda família, da mais considerável a menos considerável, a mais importante e relevante, ou aquela simples, todas passam problemas voltados a o seu cônjuge, seja um problema financeiro, seja uma luta e uma crise que os dois tenham que enfrentar, seja um próprio problema no casamento, no início da trajetória conjugal, as adaptações que precisam ser feitas, as rebarbas que precisam ser tiradas. Então precisamos muito de alguns desempenhos necessários, precisamos falar menos e agirmos mais. Precisamos ter um bom diálogo, uma boa ação, uma boa reação diante das crises. Deixa eu dizer uma coisa importante. Não há possibilidade de contermos, às vezes, no ímpeto do nosso ser e da nossa natureza, o que sentimos. Às vezes, alguns assuntos como a ira, ela é impossível de ser contida. O que você pode é administrá-la. Isso, os estudiosos dos dias atuais, e principalmente as áreas da psiquiatria, e mais especificamente clínica para isso, os psicólogos tentam trazer a gestão das emoções
mas propriamente gerenciar esses momentos ou ápices que você sente, se tornam essenciais, porque você não deixa de sentir, mas você sabe contê-los, administrando eles da forma correta. Assim nós vamos vencendo, com diálogos, com acordos, às vezes cedendo, e é necessário saber que o casamento é como um cheque em branco. Você assina e o valor é estimado pelos pela postura, pelo caminho que você deseje prosseguir. Quanto vale o teu casamento hoje? Quanto vale a sua instituição chamada família? Por isso, vamos zelar, porque os desafios são evidentes e enormes diante da nossa sociedade. Mas recai sobre nós a responsabilidade de fazer parte, proteger a família, dar uma resposta adequada à sociedade dentro dos princípios imbatíveis da palavra de Deus. Precisamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, preservando as nossas crenças, os nossos valores e buscando, acima de tudo, a ajuda do Espírito Santo, que é o forte incentivador e quem consola-nos e quem nos ajuda até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe, chegamos ao fim de mais uma programação e antes de irmos para o final, gostaria de pedir ao pastor William Barros para que possa dirigir a Deus uma palavra de oração, agradecendo por este momento que passamos aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, desfrutando desses momentos que nós passamos, liberando semanalmente a você as nossas lições. Pastor William Barros na oração, em seguida o meu abraço caloroso a todos vocês. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Ó Deus, nos concede a tua bênção, nos ajuda, ó Deus, a parar as arestas e que essa aula possa ser, ó Deus, uma grande ferramenta para que possamos, ó Deus, despertar para mudanças necessárias e ter uma família edificada na rocha que é Jesus. Te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então chegamos ao final. Muito obrigado, seja você do norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, seja você do sul do país, mande aqui, escreva de onde você está falando. Eu vou pedir para a produção, o Alex vai me ajudar a relacionar o seu nome. Eu vou citar aqui a lista dos nomes e de qual cidade você é. Ajude-nos a fazer isso para nós podermos sempre fazer esta aqui a melhor e a maior escola do mundo, ser bênção na vida de muitas pessoas. EBD, Betel Dominical, Escola Dominical, edificando sempre a casa de Deus.